Olá, sejam muito bem-vindos ao Global Coffee Business, um encontro criado para conectar reais de negócios entre o Mercosul e a União Europeia. Eu sou a Geliane Mostaço, de Comércio Mercosul-União Europeia. Sou administradora, consultora estrategista de finanças e negócios e educadora financeira com especialização em investimentos. E hoje eu vou juntamente com a Cibele Souza, nossa presidente da Câmara, para falarmos sobre conexões em negócios que estão nos assistindo pela primeira vez. A Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e que nasceu com o propósito de inovação e geração de negócios para as PMEs que ainda possuem dificuldades em acessar mercados internacionais, parceiros confiáveis, compreender exigências regulatórias ou estruturar uma estratégia segura de internacionalização. Desde maio de 2026, passou a vigorar o Acordo Comercial Mercosul e União Europeia, que foi considerado um dos maiores acordos comerciais da história e que propõe uma redução gradual, assim como para as empresas europeias, ou seja, é um acordo que ocorre de forma bilateral. Para entendermos as oportunidades em termos econômicos, os dois blocos juntos totalizam 720 milhões de consumidores, que representa 25% mundial, englobando cerca de 31 países. E quando falamos, o nosso propósito aqui na Câmara é facilitar negócios, apoiar a internacionalização de empresas, incentivar inovação, sustentabilidade ESG, além de fortalecer relações econômicas entre os países dos dois blocos. Internacionalizar, realizar conexões é uma das estratégias para o crescimento dos negócios, tanto no âmbito nacional quanto internacional. E para conversarmos sobre esse tema de conexões estratégicas, eu convido a Cibele Souza, que é a presidente da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia. Antes de apresentá-la, a Cibele já chegou, está aí. Antes eu gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo. Vou dar um oi aqui para quem está. Bom, Cibele, ela é advogada empresarial, especialista em estratégias de negócios, de internacionalização, empreendedorismo, inovação e ESG, e ela possui mais de 24 anos de experiência assessorando empresas na estruturação, expansão e desenvolvimento de novos mercados. Cibele, eu vou te chamar. Olá! Bom dia. Não estou te ouvindo. Não tá me ouvindo? Tá Tá falhando? Agora sim. Sim? Agora sim. Ótimo. Seja muito bem-vinda, Cibele. Muito obrigada, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Obrigada, Geliane, pela apresentação. E estou muito feliz por hoje eu estar do lado de cá. Sobre o seu comando, hoje é a live, então a gente tem muita coisa linda para conversar. E estou aqui à disposição. Obrigada. Então, começando justamente por as conexões, né, Cibele? A gente vai contar um pouquinho aqui como nós nos conhecemos.
Antes eu preparei umas perguntas, né, para a gente poder ali organizar essa live. Então, assim, começo com uma primeira pergunta, que é como as conexões elas foram importantes para começar a construir oportunidades fora do Brasil. E aqui eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, né, da sua história aí, como que você conseguiu desbravar oceanos. Então, por favor, Cibele, nos conte um pouquinho da sua trajetória. É algo que foi construído ao longo de muitos anos, né? Então, eu vou voltar um pouquinho, vou tentar resumir, porque é muita história, mas vou tentar resumir um pouquinho. Eu comecei minha carreira como advogada empresarial, trabalhista no interior de São Paulo, e desde muito cedo eu tinha, né, o tino de empreendedorismo comercial, então eu queria fazer algo que fosse nesse sentido. E eu já dava aula de inglês, então eu queria unir esse meu tino comercial, né? Eu queria unir a questão dos idiomas, que eu já dava aula de inglês, estava aprendendo a falar espanhol, minha mãe era professora de inglês, com o direito. Então, o que, que eu fui buscar? Eu fui buscar aprender comércio exterior na época e depois fiz um MBA em negócios internacionais. Dali em diante, eu fui construindo uma trajetória na carreira internacional, que foi pouco a pouco. Então, imagina você, eu saí de um escritório de advocacia no interior para construir uma carreira internacional, né? Naquele momento, há 20 anos atrás, eu me formei em 2001, há 20 anos atrás, não tinha tantas facilidades, tanta informação na internet, tudo era um pouco mais difícil. Então, o que, que eu fiz? Eu saí do meu escritório, comecei a buscar, né, uma possibilidade de conseguir uma vaga de emprego em algum lugar exterior. E foi muito difícil. E aí, mais de 5 anos que eu estava dentro de um escritório de advocacia, e a minha experiência era ali, eu não tinha experiência empresarial. Então, o que, que eu fiz no início? No início, eu montei a minha própria empresa, era uma comercial, importadora e exportadora. Como eu estava fazendo MBA em Piracicaba, eu conheci uma pessoa lá e dali eu comecei a trabalhar na área internacional, né? Então eu fui construir a minha própria experiência e através de uma conexão que eu tive na faculdade, eu abri essa empresa e essa pessoa passou a ser meu parceiro de negócio e dali surgiram muitas outras oportunidades, uma oportunidade de eu ir fazer uma extensão do meu curso fora do Brasil, então eu fui para os Estados Unidos fazer uma extensão do meu curso, depois eu fui tudo isso, eu vou contextualizar em tempo, foi 2002 a 2006, né, que eu fui construindo essa carreira internacional. E dali para frente, eu fui evoluindo, né? A gente vai evoluindo na carreira. Obviamente que eu tive que sair de Tatuí para conseguir evoluir um pouco mais. A primeira empresa que eu trabalhei foi em Tatuí, tá? Uma metalúrgica. E eu já trabalhava, né, nesse setor de exportação, dentro dessa empresa, como especialista de exportação. E daí para frente eu fui trabalhando em diversas empresas e fui construindo uma rede de contatos, né? Então, quando a gente fala de contatos, é uma construção. Então, foram anos construindo essa rede de contatos para depois, muito lá na frente, eu voltar a ser consultora. Então, eu saí do mundo corporativo em 2014, montei a minha consultoria. Através dessa rede de contatos, eu fiz mais uma parceria com uma empresa de tecnologia, em 2014. Nessa empresa eu cuidava de importação. Eu tive uma oportunidade de ir para a França, numa feira em Paris. Bom, ao longo de todos esses anos eu fui para vários lugares, né, através dessas oportunidades, mas eu digo assim, como empreendedora, como consultora, foram as conexões que foram me levando, né? Então eu falo que a gente traça, né, uma estratégia, mas as conexões também direcionam muito tudo que a gente vai fazendo, né, ao longo do tempo. E aí dessa conexão, né, que eu tive, é, eu fiz muito mais coisas. E eu estou tentando resumir, tá? Então, Sim. de 2014, depois de 2014 trabalhando, né, como consultora. Em 2016, eu resolvi que eu queria ir para a Itália, viver na Itália, para tirar minha cidadania italiana. E dali da Itália, eu fui para Londres para estudar e trabalhar e tudo.
E, e assim, sempre na cara e coragem, sabe? Não tinha ninguém que direcionava. Eu traçava a minha rota e dentro dessa rota eu ia encontrando pessoas que me auxiliavam a todo momento, né? E aí, né, para responder aí a sua pergunta, como eu comecei isso? Então, assim, na verdade eu comecei há muitos anos atrás, mas quando eu resolvi abrir a minha empresa em Portugal em 2019, o ponto crucial foi o que logo que eu voltei para o Brasil, né, depois dessa minha vivência no exterior, eu voltei para o Brasil com esse objetivo de abrir a empresa em Portugal em 2019. Então, em 2016, quando eu fui tirar minha cidadania, eu já tinha esse objetivo. Então, a gente vai fazer umas construções, né, ao longo dos anos. E em 2019, eu tive a oportunidade, através aqui de um contato que eu fiz no Brasil, de fazer uma feira em Bolonha, uma feira de cosméticos em Bolonha, e uma feira de alimentos em Portugal. E dali que eu iniciei realmente a minha trajetória com a minha empresa em Portugal. Então, foi toda essa construção que me possibilitou iniciar os meus negócios. A construção, tanto das estratégias, eu falo que é a visão, né? A gente precisa ter a visão do que a gente quer construir. A gente traça uma estratégia, a gente traça uma rota, e aí a gente vai construindo as conexões. Então, foi mais ou menos isso que me levou, né, a Portugal, e depois eu expandi meus negócios para a Espanha também. Você falou gravei aqui, memorizei algumas passagens importantes. Primeiro que tudo começou assim, você tem um objetivo, né? Você já gostaria de expandir aí o seu conhecimento mundo afora, né? Então você quis sair de algo mais, digamos assim, confortável ali na cidade onde você estava. Não, eu quero desbravar. Aí o que você conseguiu ali foi começar conectando com pessoas, né? Porque eu também gosto muito de falar o seguinte: nós não tem como nós vivemos sozinhos, nós precisamos de pessoas, né? São as pessoas que ajudam pessoas e que constroem a nossa rede, que nosso caminho ele vai, muitas vezes a gente traça até um objetivo, ele às vezes muda um pouco, às vezes muda para melhor, às vezes nem tanto, mas é ao longo dessa trajetória nossa, né, dos aprendizados, desafios, erros e acertos, que a gente vai construindo a nossa história. E então eu até vou me permite que me falar um pouquinho aí até Sim, por da nossa favor. conexão, né? Sim. Você falou de Portugal, né? O que Portugal tem em comum entre nós duas? Então, da mesma forma, eu também fui uma pessoa que eu sempre procurei me envolver e me relacionar com pessoas, né? Desde muito novinha, comecei a trabalhar também com 17 anos. Estou há 40 anos já no mercado, ainda continuo, né? Ativa aqui no trabalho, com algumas mudanças de rotas que fazem parte aí também da nossa trajetória. E aí, quando eu, depois de 30 anos no mercado financeiro, que eu optei por sair e começar a empreender, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso me conectar com pessoas para uma nova atividade que eu estava fazendo à época. E aí eu conheci, né, um clube de mulheres de negócios internacional, né, que a origem dele começou em Portugal. Quando eu entrei, ele já estava foi bem na pandemia, então já tinha essa visão de ser global e digital, né, porque o digital atinge, obviamente, o planeta. E quando eu entrei nesse clube, o objetivo ali era conhecer mulheres empresárias, para eu poder também, além de oferecer os meus serviços, eu também me conectar e fazer parcerias, negócios, indicações. Ou seja, fomentar uma rede aí de empreendedorismo de mulheres, ajudando mulheres, porque eu também trabalhei no mundo, né, bancário, que ainda é um pouco tá híbrido, mas ainda tem, né, uma predominância aí masculina. E a minha ideia era, então, olhar um pouco mais para o lado feminino, né? E nisso eu conheci você. Na verdade, eu conheci você em 2025, 24, Acho que foi 24. Foi 24, sim, 24, sim, sim. na Apex, né? Que a Uhum. gente esteve num evento. E a partir dali a gente vinha se acompanhando nas redes, nos falando, na época eu estava, eu e mais Andréa Greco, que está aqui nos assistindo também, nós que também, né, a conheci através do clube, a gente
éramos líderes aqui em São Paulo de reuniões de networking para conectar mulheres, né, de vários negócios. Ficamos por quase 2 anos juntas, né, conduzindo as reuniões, e você participou de muitas delas, né? Sim. E, para nossa surpresa, né, Sibeli, esse ano, a gente acompanhando o trabalho uma da outra, e você me convidou ali com você falou de objetivo, então é um pouco isso também, eu acho que nós precisamos ter um propósito, um objetivo, né, do que nós queremos alcançar, do que nós queremos fazer. E você veio com uma proposta, né, da criação e da fundação de uma Câmara de Comércio, que na hora eu já me conectei com a ideia, porque eu também, como consultora empresarial, né, por 30 anos, o meu trabalho também é olhar o negócio, né, das pessoas, das empresas e ajudar nessa visão global do que pode ser ajustado, melhorado, né, do que precisa ser alavancado. Então, eu achei que fazia todo sentido para mim, além do que eu também trabalho com finanças pessoais, aí, na educação financeira, né, no assessoramento de investimentos. E aí eu vi uma oportunidade muito grande de ser ao seu lado, né, com essa missão aí da gente fundar uma Câmara, que somos em 14 fundadores, né? Então, aí falando de conexões ainda, começamos pensar em pessoas que fariam sentido para o que nós precisávamos construir na Câmara, e foi feita essa conexão de indicações, né? Então, começamos aí, a Câmara, ela é conectada por pessoas, e as pessoas que estão são pessoas que realmente de confiança, porque uma foi indicando a outra, então essa é um pouco a nossa conexão, né? Então a gente se conheceu através de um clube internacional, mas presencialmente nos conhecemos aqui em São Paulo, num evento. Aqui também, além da Andréia, a gente tem a Gabi, que também é do clube, né? Que também está conosco na Câmara. E então, assim, é isso que eu falo. Acho que quando a gente conhece pessoas e a gente faz dessa conexão algo genuíno também, né? Porque todos nós temos negócios, a nossa ideia também é, obviamente, crescer em nossos negócios, vender nosso serviço, faz parte. Mas quando você tem essa intenção, né, verdadeira de conhecer, de se interessar pelo negócio da outra, pelo propósito da outra, é onde acho que a gente constrói uma rede mais segura, né, e mais legítima, digamos assim. Se alguém tiver, a gente vai aqui conduzindo, mas se tiver alguma pergunta, pode aqui fazer as perguntas Eu pelo gostaria chat. até de acrescentar nisso que você falou, aproveitando esse gancho aí, eu ia falar mais para frente, mas aproveitar, porque assim, tudo que eu construí durante a minha carreira, eu construí muito instintivamente, né? Não é que tinha uma metodologia, né? Que tinha uma maneira certa ou errada de fazer, né? E depois de muitos anos, né, fazendo conexões, networking, transformando isso em negócios, eu descobri esse livro com a nossa querida amiga Andréia. Depois a Andréia põe aí o link para quem estiver interessado no livro. A gente também vai colocar nas nossas redes. E aí eu descobri que existem metodologias, né, para a gente fazer isso da maneira correta. E você falou uma coisa muito importante da gente, quando a gente faz conexões, de ser genuíno, de ser interessante. E eu tinha um mentor, que até depois eu trabalhei com ele, ele foi um diretor numa empresa, depois a gente trabalhou junto muitos anos depois, ele sempre me indica pessoas, enfim, a gente vai nutrindo isso. E a Andrea fala muito disso, né, de fazer conexões, de nutrir, né, e esse diretor, ele me falava assim, Sibeli, quando você vai para um network, ou quando você conhece uma pessoa, você tem que ser interessado, e não interesseiro. Ele falava algo muito forte. E é verdade, a gente tem que fazer essas conexões nutrindo, né? E a Andrea fala uma coisa muito interessante, que ela ainda adiciona mais algo aqui no livro dela, que ela fala sobre networking e entregar valor. Então, o que você entrega quando você se conecta? Né? Então, além de ser interessado, você tem que ser interessante para aquela pessoa que está se conectando com você. Então, entregar valor é o que você pode também contribuir com aquela pessoa. Né? E a gente, até por ideologias que nós temos e compartilhamos, né? Eu e Geriane, a gente é muito isso do servir, servir primeiro e depois a gente vê, né, o que isso vai nos trazer
dessa pessoa ou de outras, né? Eu acho que é o tempo inteiro o plantio, né? O plantio, semear, para um dia você colher, e com certeza um dia a gente vai colher, né? Então, eu acho que muito disso. Eu estou fazendo uma introdução, mas a Andrea vai vir aqui, hein? A Andrea vai vir dia 8 e vai nos contar um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Na prática, Sim, como sim. funciona. E isso é importante, assim, tanto com a Andrea, né, que foi a primeira pessoa ali que eu, antes de conhecer você, para mim, né, eu acho que valores é algo que eu carrego como prioridade. Então, assim, eu me conecto com uma pessoa e eu consigo me entregar a ela quando eu conheço os valores dela. Se os valores dela são compatíveis com os meus valores, né, não conflitam, acho que aí flui melhor uma conexão. Então, a gente se sente mais seguro para continuar e expandir aí a nossa parceria, digamos assim. E com a Andrea foi muito isso. Nós nos conhecemos pessoalmente em Portugal e já foi uma conexão assim muito rápida, né? E os valores foram as primeiras coisas que eu observei. Então, para mim, valor é algo importante. Claro que para cada um vai ter aí o seu critério de conexão, de quando você se conecta. E com você também, né, Sibeli? A gente começou a falar de valores pessoais, de espiritualidade, de propósito, qual a intenção, né? O que a gente quer fazer com o negócio que a gente está criando, né? Vai ter algo que entrega valor. Você falou duas coisas muito importantes, que é a gente, claro, naturalmente, quando você faz uma conexão, você tem um interesse, né? Você tem um interesse por algo. Mas uma coisa é você mostrar interesse pelo que a pessoa está te falando e te mostrando. Então, esse é o interessado que eu acho que é importante. Você ter interesse genuíno pelo que a pessoa está entregando e você ser autêntico, né? E as pessoas sentem isso, né? Então, eu pelo menos, sou uma pessoa intuitiva. Eu sinto quando aquilo está sendo autêntico ou não. E se eu não sinto isso no meu coração, eu vou me fechar um pouco. É um pouco o meu estilo, né? E acho que o seu também, por isso que a gente também se conectou muito. Vamos aí para uma segunda pergunta, né? Como transformar um simples contato em uma relação profissional que pode gerar negócios? Acho que a gente até falou um pouquinho, né, sobre isso aqui. A gente acabou entrando um pouco nessa segunda pergunta aí de forma natural. Mas fala um pouquinho também, se puder falar sobre confiança, relacionamento, presença. Eu gosto sempre de voltar um pouquinho, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E eu sempre fui uma pessoa assim expansiva, comunicativa. Então, quando eu comecei a advogar, eu tinha um grupo de mulheres na advocacia e a gente se reunia, né? As mulheres, advogados se reuniam uma vez por mês. E eu também tinha muitos bons relacionamentos dentro do fórum, porque eu já era estagiária e eu estava sempre ali, sempre conversando com as pessoas. Então, essa questão assim de ser genuíno, né? A gente não força essa situação, a gente já faz isso por si só. E aí, dentro disso, quando eu vi aquelas conexões que eu tinha, eu já era advogada, eu ainda trabalhava para o meu ex-sogro na imobiliária, eu dava aula de inglês, e aí eu falei assim, e aí veio meu tio no comercial, eu falei assim, olha que oportunidade que eu tenho aqui com essas conexões. Então, veio a visão depois. Então, engraçado como a ordem nem sempre é a mesma. A visão que eu tive naquele momento era: eu já tenho as conexões, as pessoas já têm uma afinidade comigo. Muita gente já tinha afinidade comigo. E aí eu falei, então vou criar um negócio disso. Eu vivia numa cidade pequena, que as pessoas, para comprar as coisas, elas precisavam ir para outras cidades. O nome da cidade é Tatuí, as pessoas iam para Sorocaba, para Itapetininga, para outros lugares que tinham mais opções de compras. E aí eu percebia no fórum que, por exemplo, o primeiro negócio que eu criei ali foi que eu olhava para os sapatos das mulheres, olha só a visão. Eu olhava e falava, nossa, legal isso aí, né? E eu gostava de usar coisas diferentes, sempre estava com cores diferentes, as pessoas usavam preto, marrom, entendeu? E sapatos muito simples. E que eram caros na cidade que eu morava, né? Não tinha muita opção, não tinha muita oferta. E aí, o que eu fiz? Com essas conexões que eu tinha, eu comecei a criar algumas possibilidades de negócios, né? Então, a gente fazia. Eu comecei a criar e fiz os primeiros na minha casa, mas depois todo mundo começou a fazer. Então, você imagina, isso em 2002, 2003, há 20 anos atrás a gente fazia isso. A gente se reunia na casa de alguém
E todo mundo que vendia algo a mais, todo mundo que fazia, né, Uhum. esse dinheirinho extra, esse empreendedorismo extra, levava também. Era um negócio da filha, era um negócio... E eu comecei a levar. Então, eu comecei pelos sapatos, depois eu fui vender ouro. Então, eu já tinha meus empreendedorismo dentro daquela oportunidade, né, daquela visão que eu tive. E ali eu fiquei por algum tempo até que eu fui para o mundo corporativo. Aí eu não tinha mais como fazer isso nesse momento. Mas foi uma escola para mim. Então, o que você perguntou, né? Como transformar um contato em uma oportunidade de negócio, né, e desenvolver isso. E isso foi uma escola para mim até para depois. Então, anos depois, então imagina que em 2022, 20 anos depois, eu fui para a Espanha. E quando eu resolvi expandir de Portugal para a Espanha, Portugal estava tudo bonitinho, já tinha resolvido, já tinha meus distribuidores, minhas coisas. E eu queria expandir para a Espanha. Então, imagina você expandir para a Espanha, para outra cultura, outro idioma. Então, nós fizemos primeiro uma tentativa muito frustrada em Madrid, porque não foi muito organizada, nem pensada, nem estudada. Ainda a gente foi no verão, foi uma tentativa muito difícil. Eu tinha poucas conexões em Madrid. Então, eu fiz alguns eventos, algumas coisas, mas foram muito pequenininhos. Eu vi que aquilo não funcionaria. Em 2022, isso em 2021, logo depois da pandemia, ainda tinha esse pós-pandemia, cheguei para Barcelona e tal, fiz algumas tentativas. Em 2022, eu vim muito mais preparada. Em 2022, eu fiz uma estratégia para estar em um lugar da Espanha que era o lugar de conexões e networking. E estavam surgindo os clubes de negócios ali, e muitas coisas estavam acontecendo naquele momento. Então, eu fiz esse estudo e aí eu inverti a trajetória. Eu tive primeiro a visão, a estratégia, o estudo, achei o local onde tinham os grupos de networking e comecei a fazer um networking direcionado para aqueles produtos que eu estava representando, que eram cosméticos, eu tinha também a parte de moda naquele momento, né? Então, além de eu ter os meus distribuidores, eu era importadora também, além de eu ter tudo isso, eu queria ter as minhas próprias marcas, os meus próprios negócios. Só que ali eu tive que pivotar também, porque isso é muito de você entender onde estão as oportunidades. Então, assim, o público que eu estava tendo ali de conexões não era um público para os produtos que eu vendia. Eu vendia, por exemplo, cosméticos profissionais. Não tinha cabeleireiros ali que eu pudesse distribuir meu produto. Então, eu tive que pivotar e descobrir um produto que pudesse ser interessante para aquelas pessoas que eu tinha já um grupo. Para você ter uma ideia, eu participo de 4 grupos lá na Espanha. Alguns menores, alguns maiores. O maior tem mais de 200 associados. Então, assim, muitas pessoas que eu tinha, né? Então, quer dizer, eram contatos que eu queria transformar em negócios, mas eu não tinha o produto certo, né? Então, como a gente faz isso? Então, não adianta só ter contatos. Não, Você, às vezes, tem verdade, um monte de contatos, verdade. mas você não consegue fazer uma venda. Por quê? Porque você está vendendo produto errado. Você fez errado. Entendeu? Então a gente também tem que voltar a alguns passos, e aí eu falo, né, tem que pivotar esse projeto, eu pivotei muitas vezes, reinventei muitas vezes, para poder dar os passos para frente. Então, assim, esse é um pouquinho, né, do que a gente transforma de contatos em negócios, mas às vezes precisa aí de uma reformulação para que isso realmente tenha resultado, né? Então, não é tão simples. É isso. Eu considero o seguinte, a conexão, contato, network é uma das ferramentas de estratégia para o seu negócio. Ela não é por si só suficiente. E aí eu trabalhei sempre com organização, trabalho até hoje, né, voltado com finanças também. A gente precisa organizar, planejar, precisa estudar mercado, precisa se preparar, fazer um plano também de negócios, analisar esse produto, analisar o mercado. Então, ela é importante, porque se você tem tudo isso, mas não tem a conexão, também falta, né? Vai faltar. Exato. Então, realmente é um conjunto aí, conjunto da obra, né? Para que É. seja uma obra perfeita. Vamos a uma outra pergunta aqui que eu acho que encaixa também agora com um exemplo prático, né? Qual foi uma conexão ou uma indicação que abriu uma porta importante na sua trajetória profissional aí de empresária? Assim, só para complementar isso que você falou da última pergunta, né? E tem também a construção da confiança, né? Que a conexão traz muito disso, quando você Sim. nutre a conexão, né?
Então, por exemplo, eu cheguei na Espanha, na região de Andaluzia, em 2022, e eu fui construindo, e cada ano ficava melhor, né, nessa construção da E é conexão. mais Então, difícil ainda quando você está num local novo, que você não sim, conhece a cultura e as sim, pessoas, né? Então, sim. Não, e o idioma também, né? Porque idioma, eu sim. falava espanhol, mas eu não falava um espanhol de com força, assim, né? De convencimento, sabe? Então, até você pegar todo esse jeito de conseguir negociar, de conseguir pensar rápido em outro idioma, isso também é uma construção também, né? Uhum, uhum, Mas uhum. assim, durante todos esses anos, para você ter uma ideia, né? Então foi 2022, 2023, eu fui construindo e fui aumentando meus negócios. O ano passado, quando eu voltei em 2025, eu já voltei para uma feira, outra feira, né, que eu fiz. E essa feira eu consegui reunir, inclusive, espanhóis, argentinos e tudo em parceria no meu stand, por conexões que uma foi puxando a outra. Então, assim, essa construção deu muito certo depois, né? Então, foi pouco a pouco. Bom, respondendo a essa pergunta sua, né, uma conexão que abre portas, eu acho que se você trabalhar bem trabalhado, todas as conexões podem te abrir portas. Né? Às vezes, aquela conexão exata não é a que vai te levar para algum lugar, mas ela pode te recomendar, ela pode te indicar. Então, todas as conexões são muito importantes, né? A gente buscar saber mais de cada um, todo esse trabalho é muito importante. Mas eu tenho algumas histórias, várias. Uhum. Uma delas eu fiz um projeto em 2010, 2014, vou tentando contextualizar até para eu poder lembrar na minha mente, não, são Uhum. 20 e poucos anos, que eu fui para Portugal para fazer um trabalho para uma empresa de cosméticos, né, a família e tal. E lá eu conheci uma pessoa para a área de cosméticos. Imagina, área de cosméticos. E ali eu desenvolvi algumas coisas e tal, mas eu estava ali só treinando o distribuidor, que o distribuidor que ia dar continuidade no trabalho. No Brasil, né? Eu também, na época, eu tinha uma marca de cosméticos minha. E aí, em 2019, quando eu voltei, então, né, gente, 5 anos depois, eu voltei para fazer essa feira, a Cosmotrópica, em Bolonha. Eu entrei em contato de novo com a mesma pessoa que eu tinha conhecido, né? Eu cheguei a continuar a conversar com ela, mas não com tanta frequência. E ela continuou com outros projetos e tal. E essa pessoa, além dela me ajudar na área de cosméticos, eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma feira e eu vou ter só uma semana em Portugal para organizar a feira de alimentos. Eu sei que não é sua área, mas será que você não me indica alguém? Então, ela me indicou um chefe. Esse chefe trouxe um monte de parceiros portugueses para o nosso stand. E dali ele abriu portas para restaurantes, para hotéis. A gente teve muitas portas abertas de um contato que a gente fez lá atrás e veio fazendo. Então, assim, por isso que eu falo, todos os contatos aqui são importantes. Porque Todos. você não sabe o que vai vir no futuro, né? Então, é isso, é a gente sempre olhar com possibilidades, sabe? Tudo é uma possibilidade, tudo pode se transformar em uma oportunidade. Acho que é isso. Exatamente. Alguma pergunta, pessoal? Quem tiver pergunta, por favor, podem colocar aqui no chat. Vamos para E um. deixa eu aproveitar e colocar Aham. também mais uma situação também de contatos, né, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo aí. Me lembrei agora também que em Portugal, Portugal foi muito legal o nosso início de projeto. Eu conheci uma pessoa no meu primeiro showroom. Olha, meu primeiro showroom lá de roupa, quando eu fui convidada pela Best, né, aqui do Brasil, para fazer uma rodada de negócios na área de moda. E aí eu comecei a trabalhar com moda também. E quando eu fui fazer meu primeiro showroom lá, então eu reuni algumas marcas para fazer um showroom em Portugal, eu consegui um contato aqui do Brasil, que me arrumou um local lá, então você vê tudo networking, né? Os meus contatos. Me arrumou um lugar para fazer esse showroom, fiz esse primeiro showroom, conheci uma pessoa muito especial, que ela era modelo e trabalhava na TAP. Dessa pessoa, eu fui conhecendo várias pessoas. E para resumir, no nosso segundo ou terceiro showroom, sabe quem nos visitou? Elma Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo. De um Olha só, contato que foi puxando outro que contato, legal. foi incrível. Então, assim, foi a Elma, foram
A gente teve também uma atriz que depois, no outro ano, nos convidou para ir para o showroom dela, que é a Mafalda Rodrigues, que é uma atriz portuguesa, que fez um filme com o Marcelo Porchat. Então, assim, olha onde a gente vai chegando, né? E eu vi Sim. aqui no livro da Andréia que ela fala assim, olha, quantos contatos você chega aqui, né? Na Michelle Obama ou no Papa, né? E uma coisa vai puxando o outro. E quando você lê uma coisa assim, você fala assim, não, não é possível. Mas é sim, gente. É sim. Acho que até, né, complementando aqui uma pergunta a próxima aqui é sobre a rede, né, a nossa rede social. Vamos falar da rede social, rede de conexões. A gente falou bastante de grupos de networking, de clubes, né? Mas uma pessoa que quer internacionalizar seu negócio, né? Como que ela pode ativar a sua rede, a sua própria rede de contatos, ali a rede, digamos, social, que também hoje eu falo, nós estamos aqui, ó, numa live que o mundo inteiro pode acessar o momento que quiser, porque fica gravado também, né? Quem não consegue agora pode assistir depois. Quanto que é importante a gente ter ativo a nossa rede aí de social para na parte aí, quando a gente quiser internacionalizar um produto ou serviço nosso. A Andrea fala Hoje, bastante disso, né? a Andréia fala bastante, isso que eu ia falar. A Andréia está nos assistindo, essa pergunta vai muito de encontro do trabalho que ela faz, principalmente no LinkedIn. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu vivi ali, né? Então, por exemplo, esse contato que a gente conseguiu com a Elma Weber foi através das nossas redes sociais. Então, um contato foi puxando o outro, e aí ela respondeu, então não foi alguém que nos apresentou para ela. Ela nos respondeu, e por sorte, eu tinha uma portuguesa que era muito bem relacionada, e inclusive já conhecia até a mãe dela. Então, aí isso desdobrou, né? Desdobrou. Então, mas ali, eu acho que o importante, primeira coisa importante é você fazer esse trabalho na rede social, você se mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Então, essa é a primeira situação. Você estar presente na rede social. Hoje em dia é muita informação, né? Então, a gente tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de anúncios. A gente precisa se mostrar, a gente precisa explicar o que a gente faz. Mesmo que a gente não goste, vou te falar, eu sou super comunicativa presencialmente, para falar aqui, olha, agora estou me soltando, mas é custoso a gente chegar aqui, ficar falando pro celular e tudo. Então, assim, a gente precisa, né, ter isso, nem que a gente tenha que fazer um treinamento para isso. A gente primeiro precisa se mostrar. E depois que a gente passa a se mostrar, a gente passa a ganhar autoridade. Então, quando a gente faz um contato com a pessoa, a gente tem uma probabilidade muito maior dessa pessoa nos responder se ela vê a nossa atuação e sentir uma afinidade nessa sua atuação. Então, eu acho que esse assim, é o que funciona para mim, né? Então, mais uma vez, foi instintivo, não foi que eu aprendi, mas é o que funciona para mim, né? Eu busco sempre todos os negócios que eu trabalho, né? Seja representando uma empresa ou nos meus próprios negócios, eu faço as redes sociais muito ativas, né? A maior parte delas, algumas eu não trabalho muito, mas a maior parte delas eu deixo elas ativas, eu mostro muita coisa, mostro tudo que a gente está fazendo, é um showroom, é uma roupa, o que a gente vai fazendo, a gente está numa feira. Então, mostro muito e aí eu vou buscando esses contatos através das redes sociais. E alguns vão respondendo, alguns não. Então, acontece, por exemplo, eu tive uma situação no LinkedIn que eu estava tentando falar com uma pessoa, a pessoa não me respondia, então eu descobri uma conexão que conhecia essa pessoa, e aí eu fui atrás dessa conexão, que é também um clube que a gente frequenta e tal. E essa conexão me ajudou a chegar nessa pessoa, pedir permissão para eu entrar em contato com ela, eu entrei em contato. Então, isso me ajudou bastante. Então, também tem esse lado das recomendações, que ajudam bastante nas redes sociais, né? Quando você não consegue ter respostas. Sim, Então, eu acho que são inclusive, esses vários fatores. inclusive no mesmo exemplo seu, tenho ali tendo uma constância, né? Tenho tido uma constância em falar o que eu faço, divulgar, orientar, e estão também surgindo muitos contatos interessantes, muitos negócios, né? Através de um trabalho que a gente
quando a gente vai publicar alguma coisa, não é pegar a IA e fazer. Não, a gente tem que estudar aquele assunto, porque a gente vai ter que saber responder isso depois, né? Estruturar, enfim. Então é importante a gente também olhar para a rede social como um canal sério seu de divulgação do que você faz com propriedade, senão não sustenta depois, né? Não se sustenta. Agora, a última pergunta, né? A gente está com o tempo aí, estamos a 40 minutos, só para a gente poder concluir a nossa live aqui, é especificamente para a Câmara, né? Que nós fundamos. Então, qual é o papel, né? Como que a Câmara ela pretende transformar o networking, né? As conexões que as pessoas, os associados ao entrarem, né? Se associarem à Câmara, como que esses associados eles podem encontrar oportunidades para os seus negócios, né? Como que a Câmara pode ajudar os associados, né, nessas conexões nacionais e internacionais? Uhum. Sim, o papel, né, de toda a Câmara de Comércio, isso em geral, é exatamente criar um ambiente, né, para que as pessoas possam se conectar. Então, criar um ambiente seguro. Então, para você entrar numa Câmara, você tem um processo, né, para seguir. Então, essas empresas que entram, elas são avaliadas, e aí elas passam por uma aprovação de uma assembleia, para que ela possa fazer parte da Câmara. Então, esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito importante, que diferencia uma Câmara de Comércio de qualquer outra instituição, né? É um ambiente seguro para se conectar, né? É claro que cada um tem que fazer a sua parte, seu papel de também investigar, né? E tudo, inclusive os sócios, e aí tem a questão jurídica, né? Que não vou entrar nesse âmbito. Mas a Câmara de Comércio, ela trabalha muito essas conexões, mas não só as conexões dos associados que estão na Câmara, né? Às vezes você tem uma Câmara e fala assim, mas essa Câmara não tem tantos associados, mas não é isso que mais importa. O que importa é o papel institucional da Câmara, onde ela pode entrar e trazer você e apresentar você com a força de uma instituição, né? Chancelando o seu trabalho. Então, a Câmara tem muito esse papel, né, de levar, de mostrar o caminho para os associados. Então, ela facilita muito. E assim, falando da nossa Câmara, aí é uma Câmara que a gente vai fazer inovação, né? E aí a gente, com toda essa bagagem que a gente tem, trazer as nossas experiências e as ferramentas tecnológicas para tornar isso ainda mais potente, né? Então, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Essa história que a gente falou de ser interessante, de ser, né, de servir. Então, a gente trazer muito isso para dentro da Câmara com a ajuda da tecnologia. Então, a gente tem aí o CCMUE Connect, que é a nossa plataforma, vai ser nossa plataforma de trabalho. Para quê? Para que as pessoas possam entrar e mostrar o que elas fazem mais efetivamente. Então, elas podem criar fóruns de discussão, elas podem oferecer produtos, recomendar fornecedores, buscar produtos. Então, buscar produtos no mundo inteiro. Eu estou precisando de uma máquina, eu estou precisando de um produto, estou precisando de um insumo, uma matéria-prima. Buscar produtos no mundo inteiro através dessas conexões. Então, vai ser uma conexão que não vai ser simplesmente eu vou me conectar com alguém. Não. Eu vou criar eventos locais, eu vou criar eventos que não sejam de negócio, eventos esportivos, culturais. Então, ela vai tornar toda essa experiência mais interessante. Cada um ali vai ter esse papel de tornar essa experiência mais interessante. Então, eu acho que aí a gente consegue trazer, né, a, a verdadeira razão, né, da gente estar transformando essas ferramentas e experiências em algo que vai agregar, né, para o negócio de todos. Então, eu acho que a Câmara de Comércio vai ter um papel muito importante nesse sentido, né, e falando de conexões, mas aí a gente também tem algumas outras ferramentas que rodadas de negócio, aí são coisas mais assertivas, né, pensando no negócio de cada um, capacitação para as empresas que querem começar no mercado internacional. Aí a gente vai ter também o serviço de matchmaking, que é buscar aquele parceiro ideal naquele país que é seu foco. Mas antes disso, a pessoa precisa fazer ali o diagnóstico, né? A empresa precisa fazer o diagnóstico de maturidade para exportação, precisa passar aí por
Foi um pente fino para ver se os materiais dela, né, para apresentação, então se tem tabela de preço adequada, em várias moedas, se tem os catálogos adequados, se o mix de produto é adequado, fazer uma pesquisa de mercado para entender quem está lá na outra ponta, quais são os consumidores ideais para ela, quais são os hábitos de consumo, quais são as culturas. Então, a gente tem aí toda uma trilha para daí a gente chegar no matchmaking. Bom, agora a gente já sabe exatamente onde você precisa chegar e a gente vai lá cirurgicamente buscar esse contato. Então, vai ser um contato, uma conexão muito afetiva. Então, para isso a gente tem várias outras ferramentas. E, no geral, a gente tem os nossos eventos de networking online, presencial, aqui no Brasil, em outros locais, a gente está contando aí com o escritório no Uruguai e na Espanha, para ajudar a gente a fazer essas conexões e buscar esses, para englobar todo o Mercosul e a União Europeia, poder ter essa expansão. É isso, acho que resumindo é isso. A gente até escolheu esse tema de conexões porque, principalmente quando falamos aí de desbravar outros mercados, a conexão é o que vai ter a conexão certa e fazer essa conexão é o que vai trazer esse diferencial para quem, né, está querendo exportar, para quem está querendo importar, enfim. Então, conexão, eu falo que a gente usa para vida pessoal, para vida profissional, para relacionamentos, né? Para tudo. Sim, a gente está chegando. E assim, só para complementar, né? Para a gente transformar uma conexão em resultados, tem um longo processo. Né? Então, é muito importante, né? As pessoas falarem. Eu tenho muitas conexões, né? Então, eu tenho ali muitas ferramentas, né? Vamos pensar que as nossas conexões são ferramentas. E como que eu chego lá, né, no meu objetivo, lá no meu resultado? Então, para traçar essa rota, para traçar, né, essa maneira aí de atuar até chegar no resultado, isso sim precisa de uma estratégia, precisa de um plano, né? Então, planejamento, então tudo isso aí é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas falam de conexões como se isso fosse, né, o suficiente. É o que você falou, né? É uma das coisas que você precisa para colher bons resultados. Até assim, me permite aqui encerrar aí com uma frase que eu gosto muito, né? Que não é sobre a quantidade de pessoas que você se conhece, mas é sobre as relações de confiança que você faz com essas pessoas, né? Que vai te trazer as conexões certas para abrir as portas, né? Para as oportunidades. Que é um pouco do que a gente, né? A nossa intenção na Câmara é isso, é também trazer essas conexões e para que as pessoas realmente consigam ali crescer em seus negócios. Esse é o nosso objetivo, né? Que a Câmara também ajude essas empresas a atingirem seus objetivos, seus propósitos, enfim. Cibele, alguma mensagem para complementar? A gente está no final aqui, eu queria dar uns recadinhos antes da gente encerrar. Fica à vontade para complementar. Só tenho a agradecer a você por estar comigo nesse projeto da Câmara, agradecer a todos os associados fundadores por estar aqui conosco. Nós temos aí um longo caminho, né? Mas iremos construir todos juntos e eu estou muito, muito feliz e muito confiante que a gente vai construir muitas coisas incríveis todos juntos. Só agradecer. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? Eu quero também aproveitar para convidar para que vocês acessem, né, o nosso site através aqui do Instagram, na bio tem o site. Também, quem quiser conhecer como que é ser um associado, como é que isso funciona, temos um formulário de intenção que vocês já podem preencher também. E queria aproveitar também para dizer que todas as terças-feiras, nós temos uma live às 10 horas aqui pela Câmara. A próxima live, que será no dia 1º, né? Terça-feira às 10, é com o tema Expandir globalmente com apoios governamentais. Para isso, a Cibele vai estar conduzindo, junto com a nossa fundadora Emanuele, que é advogada também, fundadora da Câmara. Não percam, vai ser muito interessante para entender toda essa parte governamental, que é importante também nas conexões, né? Que a gente está falando aqui de conexões.
E também queria aproveitar para falar que a gente, como a Cibele comentou, a Câmara vai promover muitos eventos também, esse é o objetivo, presenciais e online, né? Assim como webinars que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos próximos meses. O próximo evento que nós teremos presencial, ele vai ser dia 24 de setembro, e ele é um evento promovido pelo Departamento Feminino da Casa de Portugal, que também nós conectamos com a diretora desse departamento, a Cláudia, que nos abriu a porta aí da Casa de Portugal para que a gente faça o primeiro evento, né, presencial, que é o Conecta, né, Mercosul União Europeia. Nos acompanhe no Instagram, onde a gente vai estar fazendo as publicações, né, o acesso aí para aquisição dos ingressos, né? Então vão ser 2 painéis que nós falaremos. E esperamos vocês. Obrigada a todos e desejo aí uma excelente terça-feira para todos nós. Obrigada, ótimo dia para todos nós. Obrigada, tchau, tchau. Até, tchau.